Boa noite a todos, a paz do Senhor. Meus amados, nós estamos no mês de setembro e este mês de setembro está sendo qualificado pela mídia, pela imprensa de um modo geral, como Setembro Amarelo, ou seja, um mês de cientização e um mês de prevenção ao suicídio. Nós estamos vivendo este momento e eu acho de suma importância esse alerta que está sendo dado para o mundo com relação ao suicídio. E, portanto, eu gostaria de falar hoje um pouco com vocês a respeito disso. Muitas coisas, meus amados, elas nos levam a isto, ou seja, ao suicídio. Existem as condições genéticas que nos levam à depressão e, consequentemente, ao suicídio. Existem as condições comportamentais, ambientais. Tais fatores, eles aumentam as chances em muito de uma pessoa desenvolver um quadro clínico de depressão, que hoje, como eu já falei para os irmãos, é uma das maiores causas de suicídio no mundo. Os fatores de risco para a depressão não são muito específicos. Na maioria dos casos, a doença pode ser tratada e até mesmo prevenida com o apoio de amigos, de familiares, através do quê? Através de aconselhamento pastoral também, aconselhamento terapêutico. Nós temos hoje pastores que são formados em psicologia pastoral, podem oferecer um tratamento de qualidade para cada um de nós. No entanto, amados, existem alguns casos um pouco mais graves que necessitam o auxílio de profissionais específicos para lidar com eles, capazes de lidar com a saúde mental das pessoas. E isso um pastor, um orientador, um psicanalista, um psicólogo, ele vai ter condição de orientar uma pessoa que não cabe a ele tratar, o encaminhamento para que ele vá a um médico para ser atendido por uma pessoa que vai cuidar da saúde mental verdadeiramente dele, algum distúrbio mais grave, físico, verdadeiramente físico na mente. A ansiedade, meus amigos, que muitas vezes a gente nem qualifica ela como sendo um agente que vá trazer alguma coisa, porque no sentido de suicídio ou de angústia, ela vai trazer para nós, com certeza, a depressão. Com certeza vem a depressão, porque essa ansiedade ela é considerada hoje, junto com a depressão, o mal do século. E é também um desses fatores de risco que vai nos levar à depressão, com certeza, sem dúvida nenhuma. Há quem diga que as pessoas ansiosas e estressadas, elas vivem no futuro e acabam por não usufruir dos momentos reais e verdadeiros da vida. Momentos reais e verdadeiros da vida. O aqui e o agora, pensar demais no futuro, meus amados, ele resulta em insatisfação pessoal. Por quê? Porque nós não conseguimos lidar, não conseguimos resolver certas coisas. Os problemas do amanhã, as frustrações, dessa maneira, nós acabamos permanecendo angustiados e aflitos. O resultado em quadros, e o que resulta, no caso, em casos emocionais graves demais, muito grave. E isso é depressão. Por isso, a vocês eu passo a alertá-los quanto ao resultado final disto. Em muitos casos, pois o suicídio é o resultado em um sem número de vezes. Nós precisamos aprender a lidar com situações, sejam elas de ganho, sejam elas de perda, familiares, materiais, angústias, privações, tristezas, alegrias. Nós precisamos ter e buscar equilíbrio para lidar com estas questões, buscar pessoas preparadas que possam nos orientar. O seu pastor, o seu psicanalista, o seu psicólogo, eles saberão te dar o amparo psicológico necessário e encaminhá-lo, sendo o caso, a um médico, no caso, um psiquiatra. E jamais, meus amados, se esqueça, como cristãos que nós somos, o que Deus nos apresenta através da sua palavra. Ele nos disse essas coisas para que em nele todos nós tenhamos paz. Ele nos disse que neste mundo nós teremos aflições, porém nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e assim tem que ser conosco. Nós temos que lutar de uma maneira equilibrada, perseverar. Não podemos nem imaginar a nossa vida sem Deus, porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza,
Ele é o socorro bem presente na angústia. Portanto, meus amados, nós não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Por isso, não tema, pois estou com você, assim diz o Senhor. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E assim é, meus amados, para com todos nós. Nós devemos entender dessa maneira, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós temos que aprender a aceitar que o que Ele traz para nós, o que Ele nos permite ter, é para nós o suficiente. E isso nos levará a Deus. Nós não podemos permitir passar pela nossa cabeça nós mesmos lidarmos com a nossa morte. Isso pertence a Deus. É um pecado mortal, verdadeiramente, física e espiritualmente. Não podemos, de maneira nenhuma, permitir que isso venha até nós. Então, lute contra todas essas ansiedades, contra todas essas depressões, contra as angústias, contra todos esses males que o mundo está aí trazendo para você, te apresentando. Creia em Deus e tenha fé, que vai dar tudo certo. Deus abençoe a todos.